Boa noite, sejam bem-vindos. Debate parlamentar com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição, com as presenças de Bruno Macedo, deputado do PSD, Vítor Freitas, do PS, Miguel Castro, do Chega e Lina Pereira, deputada do JPP. Nesta altura estamos na fase final, digamos assim, desta legislatura, uma legislatura de poucos meses. A Assembleia deverá ser dissolvida nos próximos dias. O Presidente da República já marcou a data das eleições para 23 de março, por isso mesmo a atividade parlamentar, por esta altura, está a acontecer de uma forma muito residual. Ainda nesta terça-feira aconteceu uma reunião da Comissão de Inquérito que foi criada precisamente tendo em conta os incêndios que aconteceram no verão passado. Lina Pereira, começo por si. Hoje ficou-se a saber que, no fundo, os trabalhos desta Comissão ficam por aqui. Houve ainda assim uma proposta para que fosse já elaborado um relatório, embora ainda faltem muitas pessoas para serem ouvidas, mas que foi chumbado. Muito boa noite, Gil. Boa noite a todo o painel e a todas as pessoas que nos acompanham lá em casa. Portanto, esta situação, desde que fomos ouvidos pelo Sr. Presidente da República e depois soube-se da data do Conselho de Estado, a verdade é que, pelas mãos do PSD, toda a Assembleia param-se os plenários, depois há a proposta também pelas mãos do PSD para separarem os trabalhos da Comissão, neste caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, exatamente para, supostamente com o discurso de que iríamos perceber qual o desfecho da reunião. Mas como é que para pelas mãos do PSD se o PSD nesta altura não tem maioria no Parlamento? Certíssimo. Para pelas mãos do PSD porque o CDS, obviamente, que acompanhou a proposta do PSD e o Chega exatamente da mesma Portanto, há uma maioria, não é? No fundo. Há uma maioria que fez com que os trabalhos, com que a Assembleia parasse o seu trabalho, por causa de uma reunião de Conselho de Estado que ainda estava para ser realizada. E atenção, que a Comissão Parlamentar de Inquérito, neste momento, estavam para serem ouvidos 9 pessoas. E aquilo que foi pedido, até pela Presidente da Comissão, foi de que tentássemos agilizar, tínhamos uma semana até o dia 17, e ainda que saísse despacho presidencial, portanto, tínhamos o tempo para que pudéssemos aqui ouvir um maior número de personalidades e dar seguimento ao trabalho normal que é elaborar o relatório. Portanto, o Chega, o PSD e o CDS juntos inviabilizaram que isto fosse possível. Mais uma vez aqui, aquilo que nós temos é que o trabalho da Assembleia fica condicionado àquilo que é a vontade governativa, neste caso a vontade do PSD. Ou seja, este inquérito aos incêndios, no fundo, fica sem efeito. O inquérito que estava a decorrer na Assembleia Legislativa, ou é possível que ele seja retomado numa próxima legislatura? Neste momento, de acordo com o desfecho que acabamos de ouvir, também estamos aqui um pouco a tentar perceber efetivamente o que é que se passou, mas uma nova comissão de inquérito terá de ser novamente proposta, portanto, proposta exatamente numa futura composição da Assembleia. Agora, mas eventualmente já ficará um pouco distante dos acontecimentos. Ficará muito distante. Isto também se calhar vem um pouco dar razão ao JPP, que numa determinada altura queria apenas audições parlamentares. O que nós queríamos eram audições parlamentares que também foram chumbadas céleres, na altura pelo Partido Socialista. Exatamente, céleres, que permitisse, em tempo útil, portanto, logo no rescaldo, perceber o que é que ocorreu de menos bem, porque houve coisas que correram bem, mas houve coisas que correram muito mal, porque a verdade é esta. Só que há uma dificuldade muito grande por parte do PSD de assumir de que algo não corre bem e que há melhorias a fazer. Há questões que têm de ser alteradas e infelizmente, o que se assiste é que, contrariamente àquilo que é o discurso apregoado aqui e tem que ser dito por parte do representante do Chega na Madeira, é de que há aqui este distanciamento, não há. Porque tudo aquilo que é fundamental, efetivamente, o Chega dá a mão ao PSD e acaba por viabilizar que, neste caso, não haja apuramento de responsabilidades. Que, como nós sabemos, quem governa tem direitos, mas também tem deveres e perceber-se aqui responsabilidades governativas é uma obrigação até para com a população. Que acaba por eleger o governo e acaba por eleger um Parlamento. Falou aí. Vamos ouvir aqui a situação da moção de censura, introduzindo aqui também a questão da data das eleições, 23 de março.
Curiosamente, era uma data que não foi muito falada pelos partidos, quase todos defendiam a 9 ou 16, portanto, o mais rapidamente possível. Marcelo Rebelo de Sousa marcou para 23 e aqui já no pressuposto que entrará em vigor a nova lei eleitoral. Gil, se me permite, antes gostava apenas de deixar duas notas prévias. Uma é, e há pouco o Sr. Deputado Miguel Castro falou de honestidade. Sr. Deputado, honestidade é fazer coincidir palavras com atitudes. É dizer que é importantíssimo termos a veracidade no apuramento das responsabilidades aos incêndios e depois votar a favor para que se ouçam as pessoas. Não é votar contra que as pessoas venham para serem ouvidas e depois votar contra um relatório que seja parcial, seja integral, o que importa é que fique escrito, sistematizado, porque o Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga que o que é escrito muitas vezes é considerado perigoso, e é considerado perigoso porque é informação e as pessoas não estão habituadas à informação. Os papelinhos, as pessoas não estão habituadas aos papelinhos, mas são matérias fundamentais para que depois cada partido, inclusive na própria Assembleia, por exemplo, pudesse fazer propostas, ser propositivo, propor melhorias, os próprios serviços aproveitarem aquela informação, porque é informação válida. Se faltavam 9 personalidades a serem ouvidas que poderiam contradizer todos os restantes, não se vai invalidar o que foi dito, porque foram especialistas também que falaram. Tudo é importante e a sistematização é fundamental. É fundamental. Não há essa prática e infelizmente, isso é triste na minha opinião, mas pronto. Segunda nota prévia. A moção de censura, para ser apresentada, para que as pessoas também lá em casa compreendam um pouco esta questão da moção de censura, por sessão legislativa, cada grupo parlamentar poderá apresentar uma vez. Claro. E se for chumbado, não pode apresentar novamente. Portanto, explique-me qual era a lógica de, no caso do JPP, apresentar uma moção de censura se o senhor deputado estava de braço dado com o PSD, iria chumbar, numa situação seguinte, a introdução da moção de censura não faria qualquer sentido. Não faria qualquer sentido. Senhor deputado, a moção de censura é uma ferramenta legal que é uma base democrática que pode e deve ser utilizada, mas tem de ser feito de forma planeada, estrategicamente planeada e de forma inteligente, Sr. Deputado. Não é apresentar só para ser chumbado. Portanto, isto era a segunda nota prévia que gostaria de deixar aqui. Relativamente à questão, e agora voltando à questão que coloca, realmente o 23 de março não foi uma data muito falada, porque eu penso que a maioria, falo pelo JPP, aquilo que realmente quis foi que fosse devolvida à população a palavra o mais rapidamente possível. E isto apontaria, ainda se possível, para fim de fevereiro. Obviamente que, com o passar do Natal, o Conselho de Estado mais tarde, e aqui havendo as festividades de Carnaval logo no início de março, portanto, acaba por ser a data que nos parece, sim, também penso que é consentâneo, que é uma data que a todos nós, qualquer um dos partidos, estando preparados, estando já a pensar que realmente as eleições eram o melhor caminho, portanto, é uma data que a nós parece-nos bastante positiva. E aqui o factor de já ser eventualmente com a nova lei eleitoral. Exatamente. Uma nova lei eleitoral parcial, lá está, que foi discutida de forma parcial e votada de forma parcial, por unanimidade, que permitiu também... Parcial não, porque... Parcial no sentido de que havia... É uma alteração à lei. Exatamente. Mas foram apenas discutidos alguns artigos. Mas não será alterado porque já foi votado. É diferente. Pode ser alterado. Pode, se amanhã alguém apresentar uma proposta de alteração. Obviamente que não será. Mas a questão aqui é que sim, haverá... Foi uma alteração cirúrgica, não é? Digamos Exatamente. Exatamente. Quando é importante, quando realmente se percebe que vai trazer mudanças positivas e construtivas, penso que não haverá problema em todos os partidos se unirem. A questão aqui que se coloca é que quando, para alguns, isso não é uma mais-valia, há sempre aqui uma força de bloqueio que, eventualmente, ao longo da música, vão se juntando mais um ou dois, mas realmente aqui, lá está. São as próprias dinâmicas parlamentares. Exatamente, mas na base, honestidade, que se faça, pelo menos, coincidir palavra com atitudes. A caminhar para o final do programa, ainda gostava de ouvir também a vossa opinião sobre o setor da saúde, que nestes dias, nos últimos, tem sido muito falado. Estamos obviamente, com problemas das infecções respiratórias características desta altura, mas isso veio também colocar a nu outras situações, desde falta de medicamentos, as altas chamadas problemáticas, altas clínicas. Perguntar à Linda Pereira se isto é uma consequência, digamos assim, do momento que se vive, enfim,
os serviços de saúde normalmente têm dificuldade em responder a estes picos, ou se há aqui também erros políticos nesta área? Antes de responder à sua questão, Gil, eu tenho apenas que informar o Sr. Deputado que o meu sobrenome não é Anjo, é Pereira, sou Lina Pereira. E relativamente à estabilidade que estava a falar há pouco, a verdade é que a falta de alternância durante quase 50 anos na região autónoma da Madeira faz com que no momento em que o povo diz nós queremos diálogo, nós queremos negociação, a verdade é que os próprios partidos que tentam viabilizar, que tentam acreditar na palavra de Miguel Albuquerque e tentam acreditar na palavra do PSD. Porquê? Porque não foram enganados como o JPP já foi, que inscreveram medidas mas depois não cumpriram nenhuma. Mas pronto, deram o benefício da dúvida, acabaram por mostrar que realmente o PSD de Miguel Albuquerque, o PSD Renovação, dito Renovação, não é de palavra, não é de compromisso, não é de diálogo nem de negociação. E nesse sentido, a estabilidade, Sr. Deputado, a verdade é que ou o PSD muda a sua postura ou então, havendo novamente, como aquilo que se prevê, uma maioria minoritária e se for o caso de ser o PSD realmente a ter o maior número de deputados, a postura do PSD terá de mudar porque senão será muito difícil quando o povo pede diálogo partir de quem deve liderar, partir dessa pessoa ou desse governo, a ausência de diálogo e de negociação. Relativamente à questão que colocava Gil, relativamente à saúde, eu aqui penso que as palavras do Dr. Gil Bibiano, Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, aqui na RTP Madeira, quando ele referiu que quem gera saúde deveria estar precatado para minimizar, por exemplo, questões como a falta de medicação, sabendo que há picos em que a necessidade de medicação é diferenciada, que isto são situações que já existiam antes e que, inclusive, por exemplo, a questão de contratação de profissionais tem sido feita a conta-gotas. Portanto, isto não são palavras minhas, são palavras do Sr. Presidente da Ordem dos Médicos na Madeira. Isto mostra que o problema não é de agora, o problema não é de um chumbo de orçamento, nem é do partido da oposição. Isto é um problema que já vem de há vários anos, é um problema que mostra e tem colocado a nu realmente que as prioridades têm sido mais no modelo hospitalocêntrico. Temos abandonado cuidados de saúde primários, temos abandonado a prevenção, a questão das altas problemáticas, e já o disse durante esta semana, mas tenho que dizer, é lamentável responsabilizar-se os utentes sobre uma situação tão vulnerável como é a questão das altas clínicas, porque quem cai numa cama de hospital quer regressar a casa e quando não regressa é muito mais complexa a situação, e aqui concordo com o Sr. Presidente do Conselho de Administração, é muito complexa a situação, mas é fundamental e teria sido fundamental ao longo destes 10 anos que o Sr. Secretário Regional da Saúde e da Inclusão, no caso a doutora Ana, se sentassem efetivamente, Ana Sousa, e tivessem tomado medidas sérias para evitar esta situação, evitar no sentido de dar ferramentas às famílias para poder acompanhar estes idosos que estão nos hospitais. Portanto, a questão é mais política do que propriamente outra coisa, não é? É de opções políticas, não é? De vontade política, sem dúvida. Vamos ouvir também o Miguel Castro sobre este debate. Hoje ficou por aqui. Agradeço a vossa presença. É o ponto final nesta edição. Voltamos daqui a uma semana. Boa noite.